A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém, amados irmãos? Bom dia a todos. Que coisa boa estar aqui com vocês. Mais um dia para a gente compartilhar junto a palavra do Senhor, para a gente crescer na palavra. Amém? Vamos fechar nossos olhos. Senhor Deus, em nome de Jesus, queremos te agradecer por mais esse dia, Senhor. A tua palavra diz que as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Muito grato, Deus, pelo teu amor, pelo teu cuidado com cada um de nós, pela tua provisão do dia a dia. Ó Deus, eu te peço em nome de Jesus, pela vida de cada um dos alunos que estão matriculados no curso Primeiros Passos da Igreja Batista Reformada do Aratu. Que o Senhor esteja fortalecendo cada um deles, que o Senhor esteja guardando, os livrando de todo mal, que o Senhor coloque um desejo enorme no coração e na mente deles, para que eles venham buscar ao Senhor. Senhor, eu te peço também que me use conforme te apraz, que da minha boca não saia nenhum pensamento meu, Senhor, mas tudo aquilo que está em tua palavra, que é a verdade. Em nome de Jesus, e todos dizem amém. Amém, queridos irmãos, que coisa boa. A alegria do Senhor é a nossa força, amém, queridos? Olha só, já estamos na metade do curso. Deixa eu pegar aqui. Olha as aulas que a gente já fez já. A primeira aula foi Introdução à Nossa História. A Bíblia Sagrada foi a segunda aula. A terceira foi O Pecado. A quarta, a Salvação. E a nossa última aula, foi sobre a santificação. Amém, queridos? E hoje nós vamos falar sobre a igreja de Cristo. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para você. O que a igreja representa para você? Vamos nos situar. O que a Igreja Batista Reformada do Aratu, que está aí na comunidade, que nesse ano vai completar 3 anos de existência, o que ela representa para você? Você já pensou sobre isso? Qual o papel da igreja para nós? Quais são os objetivos de uma igreja, a Igreja de Cristo? Qual é o objetivo maior dela? Então, tudo isso nós vamos falar. E eu queria que você começasse a pegar agora a sua apostilha, abrir na página número 17 e página 18. E vamos ler o início da página 19, tá bom? Então, a nossa aula hoje vai estar na apostilha, página 17, 18 e o início da página 19. Porque o restante vai ser a aula sobre o batismo, que vai ser no próximo sábado. Então, vocês que estão fazendo esse curso e estão sentindo no coração um desejo de se batizarem, de confessarem publicamente que Jesus Cristo é teu Senhor e suficiente Salvador, no próximo sábado nós iremos realizar a aula sobre o batismo, tá bom? Próximo sábado. Mas hoje nós vamos falar sobre a igreja. Então eu pediria a você que voltasse para a página 17. Eu queria que ler inicialmente a apostilha e depois explicar a vocês, tá bom? Vamos lá? Página 17, lá em cima, irmãos. Olha só. Página 17. Aqui em cima, a igreja. Vamos ler. Acompanhe comigo a leitura. Qual o significado da igreja? O significado da sua palavra. A palavra igreja é de origem grega, que quer dizer eclésia, e significa grupo de pessoas tirada para fora. Entendam, irmãos, a função da igreja, ela não é só desenvolvida ali dentro daquele corpo físico, sobre aquela estrutura de um prédio, sobre salas, onde são realizadas escolas bíblicas, ensinos para as crianças, sobre o templo onde é realizados os cultos, louvores. Não, a igreja, ela não fica só ali. A igreja, ela tem até em sua própria definição, o significado de sua palavra, pessoas tiradas para fora. E o que é isso quer dizer, irmãos? Que nós temos que sair para mostrar a palavra de Deus, para ensinar a palavra de Deus. Olha só, aí no Aratu nós temos por hábito, durante esses 2 anos e meio, podemos assim dizer, de fazer eventos de evangelismo.
de ir em casa. Tem muitos irmãos que têm ido com nós aí, a irmã Edna, a irmã Cefra e os demais irmãos que já foram conosco, a irmã Linda, né? Outras irmãs, o irmão Carlos, a irmã Dione, sempre vão caminhando conosco e a gente visita as casas, bate na casa. E o que a gente vai fazer? A gente vai apresentar Cristo. Esse é um papel fundamental da igreja, é apresentar Cristo, o nosso Senhor e nosso Salvador. Mas continuemos, lá no início, ainda no item 1. A palavra igreja ainda significa assembleia, pessoas reunidas para deliberar sobre alguma coisa. Amém? Então é uma reunião, né? Se reúnem, conversam, oram, ministram a palavra, leiam a palavra, compartilham. Então isso é tudo uma reunião de pessoas onde está sendo falado o Evangelho, a palavra de Deus, que traz vida, não é isso, amados irmãos? Olha só o item 2, sua fundação. A igreja, na sua expressão visível, né, que podemos ver, foi fundada oficialmente no dia de Pentecostes, né? São festas da comunidade judeia. Então, nesse dia, quando da descida do Espírito Santo sobre aqueles 120 irmãos que estavam reunidos no cenáculo. Está lá no livro de Atos, capítulo 1, versículo 12 ao 15. E também Atos, do capítulo 2, do 1 ao 4. Vamos dar uma lida. Olha só. Atos, capítulo 1, do versículo 12 ao 15. Os discípulos em Jerusalém. Então, voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade, tanto como a jornada de um sábado, a distância, né? Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveraram unanimemente em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Olha só, todos eles estavam reunidos no cenáculo, em oração. É como nós fazemos também na igreja. Nós se reunimos. Olha, no culto da segunda-feira, não tem o culto da oração com a irmã Edna, com os irmãos? Então se reúne, né? Abre a palavra, medita na palavra, está dentro de um espaço físico que ali Deus nos proporcionou para que a gente possa estar junto, em comunhão, ajudando um ao outro. E a palavra de Deus, ela vai entrando em nós, irmãos, e vai nos santificando. Lembra da aula anterior sobre a santificação? Quando a gente busca esse processo, né? O nosso Deus está sempre dentro de nós, através do seu Espírito, nos levando ao Senhor. Amém, queridos? Olha só, Atos 2, 1 ao 4. Vamos lá ler também. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou um sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe ia concedido que falasse. Amém, queridos? Então aqui está falando sobre a descida do Espírito Santo. Eles estavam reunidos, né? E o Senhor, ele envia o Espírito Santo. E para ficar um negócio bastante visível, eles começaram a falar em outras línguas, mas tudo controlado, tudo direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Então isso foi o significado da palavra igreja, que quer dizer, sair para fora. Entendeu? Igreja, sair para fora, levar a palavra, né? Levar o evangelho, pregar o evangelho. Porque em Mateus capítulo 28,
o nosso Senhor Jesus chega justamente para os discípulos que estavam aqui reunidos lá, e já no livro de Atos, né, contando a história da igreja primitiva, mas Jesus antes diz assim, olha, ide por todo mundo e pregai a palavra, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, ensinai-vos, eu estarei com vocês, por todo o século, eu estarei com vocês, quando vocês baterem na porta para falar do Evangelho, da minha palavra, eu estarei com vocês, ajudando cada um de vocês. E é assim que nós temos que entender, irmãos. Quando a gente sai para um evangelismo, nós temos que ter a plena convicção de que o Senhor está conosco. Porque se fosse por nós mesmos, não ia dar nada certo. Tá bom, queridos? Mas voltemos aqui para a apostila, página 17, seu alicerce. Qual é o alicerce da igreja? Preste atenção. A igreja tem como alicerce a pessoa gloriosa do Senhor Jesus. Então Jesus é a base de tudo isso, né? Ele é a pedra angular, eleita e preciosa, no qual todo o edifício é construído. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. 1 Coríntios 3,11. Então entenda, irmãos, o alicerce da igreja jamais pode ser um homem. O alicerce da igreja jamais pode ser um pastor. Jamais, irmãos. Por quê? Porque é falho. O homem é falho. O homem já nasce totalmente destituído da glória de Deus. Mesmo quando ele é regenerado pelo nosso Deus, pelo um ato exclusivo do Espírito Santo de Deus, mesmo quando ele nasce de novo, ele continua com a carne dentro dele. Então ele pensa erradamente, ele peca em seus pensamentos, ele peca em suas palavras, ele peca em suas atitudes. Então jamais um homem, qualquer que seja ele, né, ele pode ser o alicerce da igreja. Um pastor jamais pode gerar esse título, autogerar nele mesmo, porque grande será a queda, irmãos. Nenhum homem. Olha só, nós somos considerados santos, irmãos, no sentido de separado. Santo quer dizer separado. Então o nosso Deus separou, conforme ele determinou em sua vontade, alguns para a santidade. E esta santidade, que foi o tema da nossa aula anterior, ele vai colocar em nós dia a dia. Então nós não podemos ser a base da igreja de Cristo. A base quem é? Quem é o alicerce? Jesus Cristo de Nazaré, o santo, o justo e o justificador. Amém, queridos? Vamos ler um texto, que é um texto bastante conhecido, que está lá, deixa eu pegar aqui o texto para vocês, lá em Mateus capítulo 16. Vamos pegar Mateus capítulo 16 e a gente vai ler do versículo 13 ao 18. Preste bem atenção a esse texto, irmãos, olha só. A confissão de Pedro. Pedro vai dizer quem é Cristo. Preste bem atenção. Versículo 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizes que eu sou? Olha só, Jesus primeiro perguntou aos seus discípulos: o que é que o povo está dizendo o que eu sou? Quem eu sou? Aí os discípulos chegaram para Jesus e responderam: alguns dizem que tu és João Batista, alguns outros dizem que tu és profeta. Aí ele chegou e fez uma pergunta direcionada agora somente aos discípulos que estavam ali próximo a ele na conversa. E diz assim, versículo 15: mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Prestem atenção à resposta de Pedro. Olha só o que é que Pedro responde. Vou trazer aqui um pouquinho a Bíblia para cá. Versículo 16. Olha só, eu estou lendo Mateus, que está lá no Novo Evangelho, capítulo 16, do versículo 13 ao 18. Certo? Mateus 16, do versículo 13 ao 18. Estou agora no versículo 16, a resposta de Pedro à pergunta de Jesus.
Respondendo Simão, Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus responde de novo a Pedro. Então Jesus afirmou, versículo 17: Bem-aventurado és, Simão Bajonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Olha só que coisa forte, né? Jesus fala para Pedro, porque Pedro respondeu de bate e pronto: Tu és, já está aqui, ó, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então isso foi revelado através do Espírito Santo a Pedro. E Pedro, na frente de todos, dá essa resposta e todos ficam impactados, porque todos respondiam que Jesus era um profeta, que Jesus era João Batista, mas Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha só o que é que diz agora o versículo 18, irmãos. Também eu te digo, Jesus respondendo a Pedro ainda, olha só o que Jesus diz, e isso é a base da igreja, preste atenção. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha só mais uma vez a resposta de Jesus a Pedro. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, quando Jesus está chegando para Pedro e está dizendo assim: olha, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, esta pedra, irmão, é a afirmativa que Pedro disse quem era Jesus. E o que foi que Pedro disse que Jesus era? Vamos lá, versículo 16. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém, irmãos? Então o inferno, o Satanás, o nosso inimigo, ele não tem poder sobre a igreja de Cristo. A igreja de Cristo, quem faz parte da igreja de Cristo, irmãos? São aquelas pessoas que Deus Pai elegeu antes da fundação do mundo. São aquelas pessoas que Deus Pai, durante toda a vida aqui, vai chamar, ele vai buscar essa pessoa, porque essa pessoa está morta em seus delitos e pecados. Lembra que eu falei para vocês que quando a gente nasce morto em nossos delitos e pecados? Então, nós quando nascemos totalmente destituídos da glória de Deus, com os olhos, com o coração e com a mente fechados para o Senhor. É por isso que o Deus Pai, conforme a sua vontade, vai lá, através de uma ação regeneradora, através do Espírito Santo de Deus, pega essa pessoa e leva para quem? Para Cristo. E leva para onde? Para a igreja de Cristo. Então são essas pessoas que o nosso Deus Pai, num ato de misericórdia, vai trazendo, e essas pessoas vão se juntando e vão se fazendo a igreja de Cristo. Então nós fazemos a igreja de Cristo. A igreja, irmãos, simbolicamente, figurativamente, representa a noiva de Cristo. Porque Cristo representa o noivo. O noivo vem buscar a sua noiva. Então a noiva é a igreja de Cristo, que somos nós, que fazemos parte da igreja. Amém, queridos? Vamos voltar para a apostila agora, tá bom? Voltando ainda para o item 3, seu alicerce. A igreja tem como alicerce a pessoa gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Ele é a pedra angular, eleita e preciosa, na qual todo o edifício é construído. Então toda a construção espiritual da igreja de Cristo parte do seu alicerce, que é o próprio Jesus Cristo de Nazaré. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Isto o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios, versículo 3:11. Por isso na Escritura se diz: eis que ponho em Sião uma principal pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. Você crê em Jesus Cristo de Nazaré? Então você não será confundido. Porque o Senhor sempre vai direcionar você para o caminho correto. Às vezes, né? Porque a gente não está buscando ao Senhor
porque a gente está enfraquecido, porque a gente está buscando mais a carne, os prazeres do mundo, nós entramos em outros caminhos, tropeçamos, caímos, né? E o Senhor vai lá, você se arrepende, o Senhor pega, puxa você de novo, traz para cá e coloca no caminho certo. No caminho direcionado para a igreja de Cristo. Vamos lá. E quem nela crê não será confundido. E assim para vós, o que credes, é a preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta como a principal da esquina. 1 Pedro 2, 6, 7. E o texto que a gente leu agora, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas dos Hades, que é o inferno, não prevalecerão contra ela, irmãos. Então assim, olha, nós estamos protegidos pelo poder que existe no nome de Jesus Cristo. O Espírito Santo de Deus está conosco, irmãos, nos protegendo, nos guiando, nos fortalecendo, porque Ele é Deus. Ele nos chama, Ele nos leva para Ele. Amém, queridos? Descansem no Senhor. Se você sente esse chamado dentro de você, é o Espírito Santo de Deus lhe chamando. Se você na sua mente, você é assim, eu quero participar do curso Primeiros Passos, eu quero conhecer mais a Cristo, eu tenho dentro de mim um desejo de confessar publicamente que Ele é meu Senhor e meu Salvador, tenha plena convicção que é o Espírito Santo de Deus que está dentro de você, lhe chamando para Ele. Amém? Glória a Deus por isso, irmãos. Vamos lá, irmãos, continuando na apostilha. Estou na página 17, mais uma vez, página 17. Vou agora, irmãos, para o item 4, a sua natureza. Preste bem atenção. A natureza da igreja. O que isso representa? Como é a igreja? A igreja é um organismo e, ao mesmo tempo, uma organização. A igreja é um organismo vivo e, ao mesmo tempo, é uma organização, irmãos. A igreja, ela tem que ser organizada, ela tem que ser constituída. Você sabia que uma igreja, ela tem suas obrigações fiscais, tributárias, né, como uma empresa? Da mesma forma é uma igreja. A igreja na questão humana, né, que é essa parte da organização, ela tem que obedecer toda uma lei tributária, uma lei trabalhista. Tudo isso é uma igreja. Estou falando na igreja no sentido de organização, porque ela é organismo e é também organização. Organismo é como se fosse um corpo. Entende isso? Como se fosse, não, é um corpo. O corpo de Cristo. A cabeça é Ele e nós somos o quê? Os membros. Preste atenção o que é que diz a apostilha. Sua natureza. A igreja é um organismo e, ao mesmo tempo, uma organização. Como organismo, a igreja é o corpo imortal do Cristo vivo, sendo Ele mesmo a cabeça da igreja. Entende isso? E nós somos o quê? Os seus membros. O dedo é um membro do corpo, né? Os olhos, assim somos nós com relação à igreja. Entende isso, queridos? Nós somos membros da igreja de Cristo. É por isso que eu e você, quando nós decidimos entrar em uma igreja, fazer parte de uma igreja, qual é o nome que é dado às pessoas que fazem parte de uma igreja? Membros. A membresia da igreja. A membresia da igreja do Aratu. Entende isso, irmãos? Vamos lá. Vou repetir de novo a sua natureza. A igreja é um organismo e, ao mesmo tempo, uma organização. Como organismo, a igreja é o corpo imortal do Cristo vivo, sendo Ele mesmo a cabeça da igreja. Dele flui a vida espiritual que mantém o organismo vivo. Amém? Dele flui a vida espiritual que mantém vivo. Então, flui de quem? Do Senhor. O Senhor coloca em nós a sua graça, né? A sua presença está ali conosco. Então isso vai nos santificando, vai nos deixando vivos e vivos espirituais, irmãos, avivados, fortalecidos no Senhor. Vem as dificuldades e você enfrenta cada uma delas, você sente que o Senhor está direcionando, você sente que o Senhor está dando sabedoria a você.
Vocês sentem que o Senhor está dando assim a força, estratégias, alegria. Até em momentos de muita tribulação, Deus coloca em nós alegria. Nos momentos de tribulação, Deus dá a nós sabedoria, paciência. Não é assim, amados irmãos? Passamos por tantas dificuldades já juntos. Você passou junto com a sua família. E quando você sente aquela paz, é porque o Espírito Santo de Deus está dentro de você. Dizendo assim, eu estou contigo. Acalme-se. Eu tenho controle sobre todas as coisas. Não é assim, queridos irmãos? Continuemos, irmãos. Olha só. Antes, segundo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Efésios 4, 15, 16. Veja ainda Efésios 1, 22, 23. Isso são vários textos que está aqui na apostila, que depois você em casa, né? Você estudando, lendo, vendo a aula, você vai e abre a palavra do Senhor e lê esses textos que estão aqui na apostila, porque vai facilitar o seu entendimento, tá bom? Como organização, a igreja é uma instituição local criada por Deus para que os seus membros, devidamente organizados em comunidade, possam juntos se edificar mutuamente, crescendo na graça e no conhecimento de nosso Jesus Cristo. Olha só, não é uma organização. A igreja, ela é organizada. A igreja, ela tem a sua liderança, né? Espiritualmente sempre será de Cristo, né? Ele é o cabeça, ele é a base, ele é tudo da igreja. Mas também o Senhor, nosso Deus, ele constitui lideranças. Ele constitui um pastor, ele constitui e dá dons para uma pessoa estar no ministério de louvor, ele constitui e dá dons para as pessoas estarem ensinando a palavra de Deus, ele constitui e dá dons também a pessoas para estarem trabalhando com crianças. E é assim que o Espírito Santo de Deus ele vai montando essa igreja, organizando a igreja, que é do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Item 5, lá no final da página 17, sua dimensão. A igreja, em sua dimensão, divide-se em igreja universal ou invisível, igreja militante e igreja local. Vamos ver o que cada uma dessas, né? Essa é a dimensão da igreja. Primeiro, letra A igreja universal ou invisível é aquela que já está formada no plano de Deus desde a eternidade. Preste bem atenção. Vou ler um texto aqui para vocês, porque isso que a gente leu é importante nós entendermos, irmãos, que a igreja, essa igreja invisível, a igreja de Cristo, ela foi formada antes da fundação do mundo. Saiba de uma coisa, o nosso Deus, ele é eterno, sempre existiu, irmãos. O mundo foi criado por ele. Mas antes da fundação do mundo, o nosso Deus Pai, ele constitui a sua igreja. E eu vou mostrar um texto aqui que é muito importante para você entender tudo isso. Olha só. Efésios capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 4. Até o 5 eu vou ler. Olha só. Bendito o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Olha o versículo 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Quem é que foi que nos escolheu? O nosso Deus Pai. Lembre-se, irmão, o nosso Deus ele é trino. A trindade, ele é Pai, ele é Filho e ele é Espírito. 3 em 1. E o Deus Pai, ele nos elegeu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Então, quando ele assim, escolheu, elegeu, então ele já escolheu antes de nós existirmos quais eram as pessoas que vão e que irão participar da igreja dele. Entende isso, irmãos? Então, quando lemos aqui na apostila assim, lá embaixo na página 17, a igreja universal ou invisível é aquela que já está formada no plano de Deus
desde a eternidade. É justamente esse texto. É a eleição. Então a igreja de Cristo ela foi eleita, escolhida. Entenda, quando fala a igreja de Cristo, são as pessoas que participam dela, que somos cada um de nós. É aquela que já está formada no plano de Deus desde a eternidade. Esta igreja é formada de todos os salvos. Então todos aqueles que Deus já elegeu antes da fundação do mundo serão salvos. Não perderão a salvação. Lembra da aula sobre a salvação? A salvação não depende de nós, irmãos. A salvação depende unicamente, exclusivamente de Deus usar a sua misericórdia. Não depende de quem quer ou de quem corre. Depende de Deus agir com seu amor com cada um de nós. Amém? Continuemos. Esta igreja é formada de todos os salvos, os do passado, os que estão vivos e aqueles que irão ainda se salvar na atual dispensação. Então tem muitas pessoas que Deus elegeu antes da fundação do mundo que agora, irmãos, estão mortos em seus delitos e pecados, como antes nós estávamos. Entende isso? Então tem muitas pessoas que são eleitas de Deus que hoje ainda estão com os olhos fechados para Ele. Em seus olhos não há temor, não há prazer em buscar e meditar em sua palavra. Então estão com olhos fechados, os ouvidos fechados. Estão mortos em seus delitos e pecados. Então o prazer e a alegria dessas pessoas que estão mortas espiritualmente é o mundo. É por isso que nós temos que ter muito amor, muita paixão, muita misericórdia pelo nosso próximo, irmãos. E esse próximo pode ser o seu esposo, pode ser o seu filho, pode ser seu vizinho. Porque um dia também nós estávamos também na condição deles, estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E o nosso Deus, que já tinha nos elegido antes da fundação do mundo, começa a agir em nós. Um certo dia, o irmão Fábio escutou a palavra, creu na palavra e nasceu de novo. Esse é o agir de Deus sobre nós. Entende? Eu fui selado pelo poder do Espírito Santo de Deus e ninguém consegue arrancar esse selo. Não vai ser também a minha forma de pensar, algum pecado que eu faça na minha vida, que não tem que ser constante. O pecado, irmãos, preste atenção, isso que é muito importante. O pecado, ele não pode ser um hábito na vida do cristão. 1000 vezes não. Se isso está acontecendo na tua vida, tu está pecando todo dia com relação a várias coisas, continua a mesma coisa, não teve mudança de vida, então há algo errado em você. Você realmente não foi regenerado. Então nós temos que sentir isso dentro de nós. Entende, irmãos? Então a escolha é de Deus. A igreja invisível, ela foi constituída antes da fundação do mundo pelo nosso Deus Pai. Continuemos no final. Vou virar a página para a página 18. Mas tende chegado a Universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos arrolados nos céus. Hebreus, capítulo 12, versículo 22 e 23. Tem também esses textos, Apocalipse 7, 9, João 17, 9, 20 e 21. Efésios, 1, 4 e 5, que foi justamente isso que a gente leu agora. Irmãos, prestem atenção. Aqui, olha, tem vários textos, tá vendo? Esses textos bíblicos, vocês quando estiverem estudando, escutaram a aula, assistiram o vídeo, aí depois vocês não vão estudar na apostila também, aí vocês peguem esses textos, abram a palavra de Deus e leiam o texto. Amém, queridos? Continuemos, página 18, a igreja local. Olha só, a dimensão da igreja eu estou, né? Então a primeira foi a igreja universal ou invisível. Quando foi constituída essa igreja? Antes da fundação do mundo. Quem foi que constituiu essa igreja? O Deus Pai. E o que foi que ele fez, irmão Fábio? Ele nos escolheu, ele nos elegeu. E para que, irmão Fábio? Para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. Tá bom? Vamos lá. A igreja local é aquela igreja organizada num determinado local, geograficamente falando, com todas as condições de funcionarem, com uma entidade jurídica segundo critérios estabelecidos na Santa Palavra de Deus. Então, a igreja local do Aratu era constituída dessa forma, né? Olha só o que é que diz a palavra em Apocalipse 1:11, dizendo:
O que vê, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Então ele está dizendo aqui, ó, que são igrejas que foram constituídas neste tempo: a igreja de Éfeso, a igreja de Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. São igrejas constituídas, como podia dizer assim, a Igreja Batista Reformada do Aratu. Isso se chama igreja local. Tá bom, queridos? Parte 6, sua administração, página 18. Irmãos, não se perca na leitura da apostilha. É importante você acompanhar o vídeo e com a apostilha também. Item 6, sua administração, a administração da igreja, como é feita. Para administrar a igreja local, o Senhor instituiu os ofícios de pastor, olha só, o pastor, presbíteros e diáconos. Inclusive, irmãos, eu creio, com a permissão do nosso bondoso Deus, assim que nós voltarmos às nossas atividades presenciais aí na Igreja Batista Reformada do Aratu, nós vamos conversar com o pastor Luciano para nos direcionar um curso para diáconos. Então, aqueles irmãos que já são membros da igreja, membros efetivos da igreja, poderão participar desses cursos de diáconos, né? É muito importante, né? Deus constitui os seus diáconos, Deus constitui pastores, né? Deus constitui presbíteros e diáconos, cabendo ao primeiro é o pastor. O que é que cabe ao pastor? A superintendência geral do trabalho. Então é o pastor que é o líder da igreja, líder que eu falo, irmãos, na questão humana, entende isso? O nosso cabeça, a nossa base sempre será o Senhor Jesus. Então, um pastor, ele não pode ser um líder de uma igreja, até que pode, né? Mas dá tudo errado, né? Ele ser um líder da igreja e fazer do jeito que ele quer. Ele chegar, olhar para a palavra, ver assim, não vou pregar isso aqui não, eu vou pregar algo que o povo goste. Então, vou inventar aqui uma doutrina e vou pregar. Não! Tudo tem que estar fundamentado aonde, irmãos? Na palavra. Nosso único manual de fé é a palavra de Deus. Então, se um pastor está pregando algo que não está na sua palavra, misericórdia, maldição. Entende isso, irmãos? Vamos voltar aqui. Então, a função do pastor, a superintendência geral do trabalho. Ao segundo que diz aqui, aos presbíteros. Nós também iremos ter futuramente, né, um curso para presbíteros. O pastor vai direcionar isso. Então, ao segundo, que são os presbíteros, o que é que faz o presbítero numa igreja, né? A coadjuvância no governo espiritual da igreja. Então, o presbítero, ele ajuda o pastor. Ele prega a palavra, ele pode pregar a palavra, né? Às vezes o pastor está com muitas atividades, né? Está fazendo outras coisas importantes ali ao ministério. Então ele liga para pronto, como aqui no Bessa, várias vezes o pastor Luciano já ligou para mim, né? Irmão Fábio, olha, hoje você pode levar a palavra, eu vou lá e levo. Irmãos? Então assim, Deus, ele constitui a sua igreja, primeiramente invisível, mas também tem a igreja local, e é uma organização, tem que ser tudo organizado, tudo sim, não, tudo com ordem e com decência, irmãos. Isso é o nosso Deus, e ele revela isso em sua palavra, no seu plano, em tudo que ele faz, em tudo que ele promete. Ele é um Deus organizado, e quer que a gente também seja. A gente não pode estar à frente de uma igreja e tudo desorganizado, sem liderança. Não sei não, faz aqui. Não. Deus já constituiu cada um e com as suas funções. E nós temos que saber disso e realizar isso para que flua o Espírito Santo de Deus, para que flua a comunhão com os irmãos. Amém? Então o pastor tem a superintendência geral do trabalho, o presbítero ajuda o pastor, né? Na questão espiritual da igreja, e o terceiro, que são os diáconos, ajuda a administração das temporalidades da igreja, especialmente a beneficência. O que é isso? O amor. Um exemplo, os diáconos chegam para o pastor e dizem: pastor, nós estamos precisando de visitar uma família, para que podemos assim fazer algumas doações com relação a alimentos, a roupas. Isso é um desculpa, irmãos, isso é um papel dos diáconos. Ajuda no amor, na benevolência, que quer dizer amor, caridade, entende isso? Na visita a famílias.
O pastor faz isso também, mas existe mais assim, um trabalho específico dos diáconos. Os diáconos, eles podem se reunir com a autorização do pastor, né? E fazer um projeto, um exemplo, vamos fazer um projeto aqui, para a gente fazer uma distribuição de alimentos na comunidade do Aratu. E nós vamos visitar primeiramente aquela parte ali, aquela rua ali. Então isso é um projeto que está sendo feito pelos diáconos, que vai levar para o pastor tem o conhecimento, autoriza, oram juntos e abençoam. Isso é organização. Vamos continuar, irmãos? Continuemos. Lembrai dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente, a fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Hebreus 13, 7. Então nós temos que ver isso, irmãos. Nós temos que ver também nos outros, nos pastores, nos nossos líderes espirituais, a fé que eles têm de conduzir toda a palavra de Deus, né? Tudo com ordem e com decência, e praticar o mesmo, para que seja multiplicado isso na igreja, tá bom, queridos? Olha só o que é que diz também Atos 6,3. Mas, irmãos, escolhei entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, as quais encarregaremos deste serviço, beneficência, caridade, amor. Amém, irmãos? Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam irrepreensíveis de uma só palavra. Olha só a característica que tem que ser um diácono, tem que ser uma pessoa que seja uma pessoa irrepreensível, uma pessoa que seja uma pessoa de uma só palavra, uma pessoa que a gente vê que aquela pessoa está envolvida na obra do Senhor, né? Que busca o Senhor. Ele não é santo completamente, mas é uma pessoa irrepreensível, é uma pessoa que busca caminhar, escuta ao Senhor, tem temor ao Senhor, né? Obedece à sua liderança. Então são pessoas que a gente olha e o Espírito Santo de Deus diz: olha, Fábio, chama aquela pessoa para ser diácono, chama aquele outro para ser presbítero, porque é o próprio Espírito Santo que mostra essas pessoas. Entende isso, queridos irmãos? Continuemos, amados irmãos. Qual é a finalidade da igreja? Sua finalidade, item 7. A igreja foi fundada por Jesus Cristo com finalidades específicas a saber. Estamos na parte final, olha só. Primeiro, prestar culto a Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Esse texto que eu acabei de ler está lá em Romanos, capítulo 12, versículo 1. Por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessa o seu nome. Hebreus 13, 15. Então a primeira finalidade é prestar culto. Então nós nos programamos, nós nos organizamos, nós convidamos a pessoas e nós estamos ali para prestar culto a quem? A Deus, ao nosso Deus. E o prestar culto a Deus, preste bem atenção, não é só quando eu estiver dentro da igreja ali não, naquele momento ali não, naquelas 2 horas que a gente passa ali não. Culto a Deus, irmãos, é constante em nossas vidas. Entende, irmãos? Que a nossa vida seja uma vida repleta de cultos ao Senhor diariamente. Amém? Olha só, quem é a tua primeira igreja? Onde é a tua primeira igreja? É a Igreja Batista Reformada do Aratu? Não. A tua primeira igreja é a tua casa. Você, irmãos, você, o seu corpo, nós somos morados do Espírito Santo de Deus. Então o nosso corpo, ele é morada do Espírito Santo de Deus. E eu estou na minha casa, então a minha casa é a minha primeira igreja. Eu tenho que preservar, eu tenho que orar pelos meus filhos, pela minha esposa. Eu tenho que criar assim um clima de harmonia e não de brigas, de contendas. Amém? Faça essa reflexão, tá bom? Letra B. A segunda finalidade da igreja é edificar a vida espiritual dos seus membros. Mas, segundo a verdade, em amor, crescemos em todo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então isso é a harmonia, isso é a comunhão, irmãos. Então preste bem atenção. A igreja, ela não pode ter uma membresia doentia, uma membresia de fofocas,
uma membresia que não ora um pelo outro, uma membresia que tem olhar de julgar de um para o outro. Não, porque se tiver assim, o Espírito Santo de Deus não vai se mover. O Espírito Santo de Deus não está no meio de contendas. Ele está no meio de paz, harmonia, comunhão, respeito. Então você que é membro da igreja, você pode estar até me ouvindo agora e ser membro de outra igreja. Glória a Deus por isso. Que você busque sempre isso em sua igreja. Ajude seus pastores. Ajude a membresia. Quando você vê uma discussão, em vez de você jogar fogo, você chega lá com uma palavra branda. Uma palavra assim, calma. Porque o Espírito Santo de Deus, o fruto dele diz isso, né? O domínio próprio, a mansidão, o amor. Então tudo isso são características de frutos do Espírito Santo de Deus no meio da igreja, na comunidade. Tanto seja na sua primeira igreja, que é na sua casa, quando tiver uma confusão com seus pais, com seus filhos, com sua esposa, seu marido, vai com a palavra de mansidão. Ora ao Senhor antes e Deus vai fazendo grandes coisas em nossas vidas. Amém? Terceira finalidade, anunciar o evangelho. E disse-lhe Jesus, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então nós temos que ir, irmãos. Nós temos que levar o evangelho por onde assim o Deus permitir a gente levar. Bater em casa. Se você não fez isso com a gente ainda, eu convido você a fazer. Nós, quando voltarmos às nossas atividades presenciais, nós vamos fazer assim grandes momentos de missões. Missões que eu digo assim, dentro da própria Aratu. Visitar as famílias, apresentar a Cristo, orar. Amém? Porque é através do ouvir que vem a fé. Então essas pessoas precisam ouvir a palavra de Deus para que os seus olhos sejam abertos. Amém, queridos? Item 4, que é a quarta finalidade da igreja, cuidar da beneficência. A beneficência é a caridade, o amor. Então é papel também da igreja fazer isso. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, as quais encarregaremos deste serviço. Esse texto está lá em Atos capítulo 6, do 1 ao 3. Aqui eles estavam, irmãos, preocupados com o que estava acontecendo naquele momento. Algumas pessoas estavam questionando que as viúvas não estavam sendo ajudadas. Então, o que foi que eles fizeram? Eles não tiraram o foco que era pregar a palavra, ministrar a palavra, levar a palavra. E o que foi que eles fizeram? Através da sabedoria que é dada por Deus, eles constituíram diáconos. Constituíram, quantas pessoas diz aqui o texto? 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, as quais encarregaremos desse serviço. Então o pastor, ele chega, constitui o seu corpo diaconal da igreja e diz assim: irmãos, precisamos dar atenção mais àquelas viúvas. E é assim que a igreja, através da sabedoria de Cristo, que coloca em cada um de nós, que coloca na liderança, em nossos pastores, tem conduzido por toda a história, irmãos. A igreja, ela tem que ser organizada. Uma igreja desorganizada, algo errado há em sua liderança. Entende isso, queridos irmãos? Então, é tudo isso que eu queria passar para vocês com relação à igreja. Esta aula foi muito legal para todos nós, porque nós temos o conhecimento do que a igreja representa para cada um de nós, né? Olha só, eu vejo a igreja, irmãos, também, na minha parte da minha vida humana, com a minha família, como uma ajudadora. Ela me ajuda, a igreja me ajuda em todos os sentidos. Eu tenho um pastor no qual eu confio, eu posso chegar, conversar. Tem um não, né? Tem 3, tem 4, tem 5 pastores que a gente pode chegar, conversar, não é? Tem irmãos também que são irmãos que assim, que a gente vê que são pessoas que buscam sempre ajudar um ao outro. Então, quando você vai para um culto, irmãos, às vezes você vai de cabeça baixa, mas aí um irmão chega ali, ó, lhe abraça, dá uma palavra. Não precisa nem ser o pastor, é um irmão. Vocês têm que tirar essa ideia de que o pastor é que... Não, o pastor ora... Não, irmãos, o poder não está naquela pessoa que ora. O poder está aonde? Em nome de Jesus. Não está no pastor, não está no homem. A oração não está no homem. O poder está
no Espírito Santo de Deus. O poder está em Deus. O poder está em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, que cada um de vocês venham desenvolver isso, né? Colocar dentro de vocês a vontade de participar de uma igreja, porque é fundamental você participar. Você vai crescer espiritualmente junto com a sua família. É importante levar os seus filhos para a igreja logo de cedo. É importante buscar a questão do batismo. Se você sente isso dentro de você, uma vontade de se batizar, se batize. Isso tem que vir de dentro de você. Ninguém pode empurrar você para o batismo. É por isso que é importante você fazer esse curso, né? Estamos falando de batismo. A nossa próxima aula, no próximo sábado, nós vamos falar unicamente sobre o batismo. Então, se você no seu coração, na sua mente, tem um desejo de confessar publicamente, né? Porque é o batismo cerimonial, né? Que Jesus Cristo, ele é teu Senhor e suficiente Salvador, não perca essa próxima aula, que vai ser no próximo sábado, tá bom? Vamos orar ao Senhor, vamos agradecer a Ele. Senhor Deus, em nome de Jesus, queremos te agradecer por este momento que passamos juntos, Senhor Deus. Eu te peço, eu suplico, eu clamo, para que a tua palavra, Senhor Deus, entre na mente de cada aluno que está assistindo essas aulas, Senhor Deus. Em nome de Jesus, visita cada um deles. Ó, dá o discernimento da palavra, Deus, quando eles estiverem estudando na apostila, escutando esse vídeo da aula, lendo a palavra de Deus, que o teu Santo Espírito Santo de Deus, ó Deus, que ele dê todo o entendimento a cada um dele, a cada um de nós, porque nós precisamos. Em nome de Jesus, e todos dizem amém. Deus abençoe. Um excelente final de semana para todos vocês, tá bom?